Olá, meus amigos, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui começa o seu irmão Giliardo Melo com o quadro O que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 9 com o tema geral, o juízo de Deus sobre os ímpios. E hoje eu quero continuar lendo Apocalipse capítulo 9, versículo 15, que diz assim: E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, mês e ano, para que matasse a terça parte dos homens. O juízo de Deus, que é desencadeado pela 6ª trombeta, é mais severo, é mais pior do que o anunciado pela 5ª trombeta. Os juízos que vão se intensificando à medida que a história ela caminha para o fim. O juízo de Deus ele vai se intensificando, ele vai ficando mais severo. Se a gente olhar para a parte B do versículo 15, diz o quê? O dia, o mês e ano, para que matasse a terça parte dos homens. Os gafanhotos que saíram do poço do abismo tinham limites bem definidos sobre o que podia e o que não podia fazer. Os demônios estão debaixo da autoridade daquele que está sentado no trono. Os demônios estão debaixo da autoridade de Deus. Até eles estão sob as ordens de Deus e precisa cumprir os propósitos soberanos de Deus. Até os demônios precisam cumprir os propósitos soberanos do nosso Deus maravilhoso. Eles não podem destruir a vegetação, nem matar os homens, nem tocar nos selados de Deus. Mas agora aqui no versículo 15 do capítulo 9, eles recebem poder para matar a terça parte dos homens. Há uma semelhança entre os gafanhotos da 5ª trombeta e os cavalos da 6ª trombeta. Em ambos os casos, a natureza demoníaca dos seres torturadores são vistos em figuras de quê? De escorpiões. Nos versículos 3 a 5 diz: também da fumaça saía gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Em uma figura também de serpente, o versículo 19 diz: pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, olha só, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Em ambos os casos, o poder desses seres malignos reside na sua cauda. Sua atividade é causar dano. Como diz o versículo 4 do capítulo 9, foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a árvore algumas, tão somente aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E aí o versículo 19 diz: pois a força dos cavalos estava na sua boca,
e na sua cauda, porquanto a sua cauda parecia como uma serpente, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Então, são comparados também com leões. Se a gente olhar para o versículo 8 do capítulo 9, diz assim: tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Se a gente olhar para o versículo 17, diz assim: assim nesta visão contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Também é comparado como cavalos de batalha, versículo 16, o número dos seus exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes, 10 milhares, e ouvi o seu número. Em ambos os textos que nós acabamos de ler, fala da fumaça infernal. O versículo 2 do capítulo 9 fala da fumaceira infernal. No versículo 2 fala assim: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com ela e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Os versículos 17 e 18 diz: assim contemplei nessa visão. Contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por meio desses 3 flagelos, olha o que diz o texto: a saber, pelo fogo, pela fumaceira, pelo enxofre que saía da boca, foi-lhe morta a terça parte dos homens. Então, mas a intensificação dos flagelos na 6ª trombeta é inegável no lugar de tortura. A partir do capítulo 9, na segunda parte que nós estamos vendo, nós vemos a 6ª trombeta. E nós vemos que a intensificação dos flagelos não é tortura, é morte. No versículo 5, como nós lemos, foi-lhes também dado não que matasse, sim que atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Agora aparece a matança. Agora o versículo que nós lemos no capítulo 9, versículo 15, aparece a matança. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, para dia, mês e ano, para que matasse a terça parte dos homens. É isso que diz o texto. Por meio desses flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, é que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. É isso que diz a palavra de Deus. Mas o versículo diz que mesmo vindo esses flagelos, os homens não se arrependem. O versículo 20 diz assim: outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, nem se arrependeram das suas obras, das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, nem pode ouvir, nem andar. Mesmo Deus colocando o seu juízo sobre o mundo, as trombetas estão tocando, o juízo que é desencadeado pela 6ª trombeta é pior do que o da 5ª trombeta. Mas mesmo assim a palavra está dizendo que os homens, eles não vão se arrepender, muitos deles, porque o propósito das trombetas não é destruir os homens, mas o propósito da trombeta é alertá-lo, é chamá-lo ao arrependimento.
que nós possamos nos arrepender enquanto há tempo. Arrependa-se, porque breve nosso Cristo está voltando. As trombetas estão tocando, os sinais estão acontecendo, o juízo de Deus está vindo sobre o mundo, sobre os ímpios, sobre aqueles que não têm o selo de Deus, e que você venha se arrepender, que você venha para os braços do Senhor, enquanto há tempo. Então que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, tenha um dia abençoado. Valeu, meus irmãos, fica na paz, valeu!